E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar a instalação física desse controlador de acesso da Intelbras, que é o Digiprox SA202. Peço aí por favor que dê o like, se inscreva no canal para nos ajudar a incentivar sempre a fazer mais vídeos, tá bom pessoal? Então nesse vídeo eu vou mostrar a fixação dele, a alimentação, como ligar a botoeira, quais os recursos de hardware, por exemplo, para ligar uma campainha, tipo campainha elétrica de residência ou uma sirene, toda essa parte de ligação física, inclusive de uma fechadura elétrica. Vou montar então esse cenário que está aqui. Já cadastrei, por exemplo, uma pulseira com tag para leitura, a sirene, a botoeira e a fechadura, como já falei. Como esse vídeo vai ficar um pouco longo, aproximadamente 30 minutos, eu vou fazer um segundo vídeo só para a programação. Vou dedicar a segunda parte desse vídeo só para a programação. Esse primeiro, então, vai ser toda a instalação física, toda a parte de fiação, como conectar. Acompanhe o vídeo aí, por favor. Como o nome já sugere, então, esse aqui é um dispositivo para controlar acesso de pessoas a determinados ambientes. Pode ser usado em residências, prédios, condomínios pequenos, grandes, médios, até em ambientes corporativos. O bom dele é que ele aceita até 1000 usuários e consegue controlar 1000 usuários, ou seja, podemos cadastrar 1000 senhas, por exemplo, que é bastante coisa, né? Ele trabalha standalone, ou seja, ele não precisa de software nenhum para funcionar, ele já tem todos os recursos que ele precisa aqui no próprio equipamento, então a gente não precisa de computador nem comunicação com software nenhum. Ele tem acesso combinado, que é muito bom, por exemplo, se tu quer aumentar a segurança, para ele poder liberar a fechadura, por exemplo, a pessoa tem que digitar a senha e passar o tag ou o cartão aqui. Também dá para fazer só por senha ou só pelo chaveiro também, né? Mas esse acesso combinado ele aumenta muito a segurança. Outro detalhe interessante dele é que a gente tem que saber na hora de cadastrar os dispositivos nele, é que ele trabalha com dispositivos de 125 kHz. O tag, a pulseira ou o cartão, eu vou mostrar, tem que ser 125 kHz. Ele vem nessa caixa. Esse é o equipamento, aqui está o teclado, tem um LED de sinalização de status, a bobina antena onde capta o sinal das tags, dos cartões, é aqui nessa parte superior. Então aqui tem uma campainha, dá para instalar uma campainha nele, um dispositivo para tocar uma sirene, por exemplo. Isso aqui é utilizado para entrar em programação, fazer algumas programações e para liberar a fechadura. Por exemplo, digitamos aqui uma senha de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, jogo da velha, ele libera. Ele já vem com os furos aqui, para a gente poder fixar na parede ou naquelas caixinhas 2x4 ou algum local aí, né? A única coisa que tem que ficar atento se for ambiente externo para não entrar água por aqui, ó, por essa parte, e eu já vi muito acontecer e vejo bastante. O pessoal não atenta a isso e começa com a chuva entrar água, o pessoal deixa bem exposto isso aqui lá fora, totalmente exposto, com o tempo começa a infiltrar a água aqui e acaba que queimando todo esse circuito dele. Então o ideal é, depois de fixado, passar bastante silicone, aquele silicone frio que é usado em vidros. Com isso você consegue evitar de entrar água, é um dos recursos que tem. Ele vem 2 flats para ser conectado nele, é necessário os dois. Esse aqui é o flat do relé, então um deles é o comum, normalmente aberto e normalmente fechado. Então aqui ele dá um pulso, pode dar um pulso seco, ou você pode ligar uma tensão e que ele retornar em cima de uma fechadura elétrica, por exemplo. Tem esse outro flat, aqui é usado para alimentar com 12 volts contínuo, positivo e negativo. Aí temos aqui, depois eu vou mostrar bem certinho, temos a botoeira, temos a saída para ligar um dispositivo como sirene. Depois eu vou mostrar bem certinho as ligações. E também vem o manual, obviamente. Aqui já vem alguns cuidados, né, dicas, vem até alguns cenários aqui na prática de ligação, ó. Fechadura eletromagnética e fechadura eletromecânica ou elétrica, como o pessoal chama. Cenários com aqui a fechadura da automatiza, enfim, vem vários cenáriozinhos aqui de exemplo. Se quiser ligar um dispositivo, uma campainha usando um relé. E aqui como acessar a programação, trocar a senha principal, criar usuários, apagar usuários, modo de autenticação, né? O método, por exemplo, se ele vai autenticar somente por cartão ou senha, autenticação por cartão mais senha. Agora eu vou mostrar os dispositivos que a gente pode autenticar nele. Temos cartões, lembrando que, como eu já falei, é 125 kHz. Esse aqui é um cartão, esses cartões dá pra gente imprimir, personalizar, né? Por foto do condomínio, da empresa, o nome da pessoa, enfim, dá pra personalizar esses cartões. Dá pra usar tags iguais a essa também, do próprio fabricante aqui. Também dá pra usar de outros fabricantes, desde que seja 125 kHz. Eu tenho esses modelinhos aqui mais antigos, porém são compatíveis a tamanhos diferentes, né? Então todas essas são compatíveis também. Outro dispositivo que a gente pode cadastrar são essas pulseiras. Elas trabalham com 125 kHz. Elas ficam assim no pulso. É só passar na frente, ele já lê. Para fazer a fixação dela,
a gente retira o parafuso na parte inferior e retira a tampa. Essa tampa é que a gente vai fixar lá no suporte, né? Ou na alvenaria, na madeira, no material que ela vai ficar presa. Então tem todos esses furos pra gente marcar, parafusar com bucha ou autobrocante, enfim. Aí esse buraco é aberto, não tem tampa, por isso tem que tomar cuidado em volta aqui para não entrar água. E aqui está a plaquinha. Conectores para os flats, o relé, o buzzer, aqui é o microcontrolador, aqui é a bobina antena, onde vai captar a hora que a gente passa o tag aqui na frente, ó, ela manda um sinal, induz uma corrente na bobina, energiza o circuito que tem lá dentro e pega o código hexadecimal do tag ou do cartão. Vem, verifica na memória, se está armazenado aquele código, ela libera, senão ela dá um aviso de erro. Tem um jumper aqui muito legal que serve para a gente resetar a senha de programação. Toda vez que a gente for cadastrar usuários, apagar usuários, qualquer programação, tempo de acionamento, a gente precisa entrar em modo de programação, digitando a senha aqui de 4 ou 6 dígitos. Porém, se o cliente alterou ou outro instalador alterou, o único meio de a gente acessar as programações é resetando a senha. Eu vou mostrar esse procedimento depois, é bem simples, é bem fácil, botando só a senha de fábrica, não perdendo todas as senhas de usuários, que é diferente. Então existe uma senha de programação e até 1000 senhas de usuários. E aqui, como eu já falei, a gente vai conectado os flats. Então uma vez esse suporte aqui fixado na parede, a gente só encaixa aqui, prendeu e parafusa por baixo, cuidando sempre por causa da água. Para alimentar o controlador de acesso, que trabalha com 12 volts, o ideal é usar esse tipo de carregador. Existe um da própria Intelbras também, que eu não tenho aqui no momento, vou fazer um outro vídeo. Esse aqui eu já fiz um vídeo no canal, por isso que eu vou usar ele. Então ele fornece a tensão de 12 volts estabilizado, e esses tipos de fonte ainda utilizam uma bateria para faltar energia. Ele mantém tanto a fechadura como o controlador de acesso funcionando por um determinado tempo. Então eu já mostro em detalhes como ligar esse equipamento. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, mas eu vou mostrar a ligação física dele na prática. Primeiro eu vou fixar ela aqui, simulando uma situação real. Vou usar só 2 parafusos, aqui é uma madeira, um compensado, então não precisa furar com broca 6 e bucha. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado no cliente, por exemplo, usar um nível para deixar isso aqui bem nivelado, bem centrado. Como aqui é só para exemplo, eu vou pôr só 2 parafusos, mas no cliente é bom a gente usar no mínimo 4 para ele poder ficar bem firme. Aqui ficaria uma caixinha, aquelas 2x4, né? A gente fura nas laterais com bucha 6, arruma uns 4 parafusinhos, ela já vai ficar bem firme. Para alimentar, eu gosto muito de usar esse cabo de som. Esse cabo ele já vem um lado vermelho e um lado preto, então eu sei qual que é o negativo, qual que é o positivo. Esse aqui é 2 por 1,5, é o ideal. Quanto maior a distância da fonte, maior a seção reta do condutor. Então o ideal é sempre deixar a fonte de alimentação mais próxima possível, verificando sempre a questão da estética e da segurança, para ninguém ter acesso a essa fonte muito fácil, né? Então ela tem que ficar bem escondida, né, num local que poucas pessoas saibam e o mais próximo possível do controlador de acesso. Então esse cabinho aqui é muito bom, 2 por 1,5, é o mesmo cabo de som. Passar ele por trás ali. Agora aqui eu tenho que dar um jeito de ligar ele com esse flat do controlador de acesso, que é o flat de alimentação, onde o preto é o negativo e o vermelho é o positivo. Há várias maneiras de eu fazer isso. Eu posso simplesmente fazer uma emenda normal, estanhar, isolar. E eu gosto muito de usar esse tipo de conector, que são os conectores vago. Esses conectores são muito bons. Você só encaixa ali e pressiona essa orelhinha. Esse aqui, por exemplo, aqui diz que ele suporta até 20 amperes em 300 volts. Tem para correntes maiores, correntes menores. Então esse aqui é muito bom. Como é que eu faço? Vou começar aqui pelo negativo. Eu só insiro lá, por exemplo, pressiono a orelhinha. Pego o negativo do flat, eu dobro para ficar um pouquinho maior a seção reta e pressiono aqui o conector. E veja só, bem firme e conectado. A gente vai precisar fazer uma derivação tanto do negativo e do positivo aqui, depois eu mostro. Mas nesse momento eu vou fazer a conexão do positivo também, mesmo procedimento. Eu insiro no conector, baixo a orelha. Aqui é o cabo vermelho do flat, dobro ele aqui também. E pronto, já está firme. Olha só, fica muito mais prático, o acabamento fica muito mais organizado do que fita isolante ou qualquer outra coisa. Eu gosto muito desse tipo de conector. E aqui atrás do controlador de acesso, é só a gente espetar aqui o conector maior e pronto, tá feita a conexão da alimentação. Depois de conectado aqui nesse caso, vou jogar lá para trás. No cliente, essa caixinha aqui vai estar toda aberta, né? Não vai ser só esse furinho aqui, então fica mais fácil ainda de organizar. Só encaixar aqui, depois só parafusar aqui embaixo e ele tá firme no local. Agora eu vou mostrar como é que liga na fonte. Aqui na fonte, como eu já falei, tem um vídeo sobre essa fonte, vou deixar o link na descrição, mas aqui a rede já tá ligado. Eu vou ligar ele aqui onde diz 12 volts e GND, ou saída auxiliar. Aqui seria a saída para fechadura eletromagnética.
Eu vou pegar a fiação então, que já está lá no controle de acesso, vou passar por trás aqui e vou ligar o vermelho no 12 volts, ou seja, no positivo. Na rua, na situação real, eu estanho essas pontas aqui para ficar melhor para trabalhar. E aqui o negativo, onde diz GND. E tá feita a conexão. Agora eu vou energizar a fonte. Agora eu vou energizar então a fonte e vamos ver qual é o sinal que o controlador, a primeira vez que a gente alimenta ele. Ele dá um bip longo e logo começa a piscar o LED aqui, indicando que ele está em operação. Se eu passar uma tag qualquer na frente, ele dá essa sinalização de erro. Por quê? Porque não tem nada cadastrado. Se eu digitar uma senha qualquer, por exemplo, 1, 2, 3, 4... erro também, porque não tem configuração nenhuma até o momento. Agora eu vou mostrar como a gente faz a conexão física da botoeira. A botoeira pode ser qualquer botão, interruptor ou chave normalmente aberta. Eu vou usar essa aqui de inox. O material dela é muito bom e ela dá um acabamento muito bonito, mas qualquer uma tá valendo. Esse modelo aqui eu vou desparafusar pela lateral, tiro o parafusinho. E é só desencaixar a tampa. Aqui ela tem 2 parafusos, é uma chave normalmente aberta, que você pressiona, ela fecha um curto nos terminais. Primeiro passo, então, eu vou parafusar esse suporte dela bem aqui. Só para ela não ficar solta. Lá no cliente vocês devem centralizar ela o máximo possível, né? Deixar retinho. Questão da estética é muito importante. E tá fixa. Para ligar a botoeira ao controlador de acesso, eu gosto de usar esse fio, que é o mesmo fio para alarmes, para sensor de alarmes. Tem comprado uma boa qualidade. Esse aqui é um fio de excelente qualidade, 0.5. Você minimiza as perdas. Eu gosto por padrão usar esse cabo para as botoeiras. Aí, independente da distância, você tem que percorrer o caminho, sair com o fio daqui e chegar ao controlador de acesso. Vou fazer isso agora. Sempre lembrando de deixar uma sobrinha para manutenção. Como é que eu ligo? Eu vou pegar e vou separar aqui o vermelho e preto. Esse é o padrão que eu uso. Como não tem polaridade, eu separo essas cores. Eu desencapo aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, dos dois fiozinhos das cores que eu escolhi. Vou unir os dois dessa forma mesmo. Posso cortar o excesso. E agora vou parafusar aqui, lembrando que não tem polaridade. E depois de parafusado vai ficar assim, normal. Vou jogar o excesso para dentro, encaixo a tampa. Agora falta fazer a conexão da outra extremidade com o controle de acesso, ou o flat do controlador de acesso, né? Aqui nesses fios. Segundo o manual, aqui está a botoeira, né? Olha só, a gente tem que pegar o GND, que é o negativo, fazer uma derivação dele. E o outro fio, então a gente entra no open. Simplesmente isso aqui que a gente precisa fazer para ligar a botoeira nele. Aqui seria a fonte de alimentação que já foi ligado. Como que eu vou fazer? Eu vou desencapar aproximadamente 2 centímetros. Vou aqui no conector vago, vou retirar só o fio GND que vai para o controlador de acesso. Vou unir os dois dessa forma. Posso até cortar agora o excesso aqui, ó, e vou voltar ao conector. Então a parte do negativo já está aqui do fio que vem de lá. O Open, como a gente pode perceber aqui na serigrafia, o primeiro é o mais 12, GND, Push, que é o azul, e o amarelo, que é o Open. Então é com esse amarelo que a gente precisa conectar esse outro par de cabos que está vindo da botoeira. A gente precisa fazer essa conexão. Esse modelo, para demonstrar, eu não vou usar conector vago. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma emenda direto para ver que é possível também. Posso desencapar aqui uns 2 centímetros aproximadamente, do amarelo também. Então o que eu posso fazer? Uma conexão dessa forma, assim, ó. Eu corto o excesso, pode estanhar se for da sua vontade, tranquilamente. Eu não vou estanhar, eu vou apenas isolar isso aqui. Eu fiz essa emenda só para mostrar a diferença, né? Com conector e com fita isolante. Agora eu vou jogar esse excesso para lá e vou ligar de novo o controlador. Energizou. Agora toda vez que eu pressionar a botoeira, tá vendo que acendeu o LED, deu o bip, tem o tempo de saída, ele aciona um relé de novo. Ó, atracou o relé. Nesse momento o relé tá acionado, fechou o curto nele. E aciona a fechadura, por exemplo. Esse tempo de acionamento a gente pode programar. Eu vou mostrar. Agora eu vou instalar uma fechadura elétrica nesse cenáriozinho, só para mostrar a instalação. Para esse cenáriozinho aqui de exemplo, eu vou usar essa fechadura elétrica desse fabricante. Todas essas fechaduras, dependente do fabricante, esse tipo de fechadura elétrica ou eletromecânica, elas seguem um padrão. Eu vou abrir, já está desparafusado. Todas elas têm uma bobina aqui, ou uma solenoide. Não tem polaridade. Ela pode trabalhar de 12 até 18 volts. O ideal é tensão alternada, mas ela trabalha com tensão e corrente contínua também. Então eu vou fazer o mesmo exemplo. Vou só parafusar aqui. Vou pôr 2 parafusinhos também, só para ela não ficar solta.
E aqui nesse cenário, a mesma situação lá de campo, a situação real. A gente liga a fiação aqui e sai da fechadura, tem que percorrer todo o caminho necessário até chegar no controlador de acesso. Aqui não tem polaridade, eu vou usar esse cabinho mesmo, que é 2x1, cabinho paralelo que a gente chama. O ideal é quanto maior a seção reta desse cabo, melhor, né? Ou seja, o seu diâmetro, mas não precisa você pôr aí fio 2,5, 4 milímetros, não, é exagero. Então fio 2,5, 1,5 tá de bom tamanho, 1,5 tá de bom tamanho. Quanto maior a distância, obviamente tem que aumentar um pouquinho a seção reta. O que não se pode fazer é usar fios muito finos, né? Que aí você vai ter uma perda considerável. Existem terminais para fazer esses acabamentos, dá uma estética muito mais elegante. Porém, eu vou fazer do jeito tradicional aqui. Como é que eu gosto de fazer? Eu retiro os parafusos daqui, são 2 só. Eu divido a seção aqui do cabo ao meio, passo o parafusinho e torço. Faço a mesma coisa na outra ponta. Com a ajuda do alicate, eu torço bem. Corto o excesso e parafuso de novo. Eu gosto de deixar uma sobrinha aqui dentro, vamos chamar de reserva técnica, para alguma manutenção. Agora essa fiação, ela tem que chegar no controlador de acesso. Agora a fiação já está aqui e eu preciso ligar. Porém, aqui não tem saída para ligar a fechadura. Tem a botoeira, a alimentação e a saída para você instalar uma campainha. Existe então aquele outro flat, que é esse com 3 vias, que vai conectado aqui. Aqui na serigrafia ali, eu não sei se é possível ver, mas tem esse, olha, tá de ponta cabeça aqui. NO com INC. Então, normalmente aberto, comum e normalmente contato. Então, a gente vai usar o comum, que é o azul, nesse caso aqui, e o normalmente aberto. Não vamos usar o normalmente fechado. Então, normalmente fechado, o que a gente faz? A gente ignora ele e usa esse aqui. Porém, isso aqui é só um contato seco do relé. Ele não manda tensão. E esse tipo de fechadura, ele precisa de tensão, de 12 a 18 volts, como eu já falei. Então, como que a gente vai fazer? Da onde vai vir essa tensão? Eu vou usar a mesma tensão de alimentação dele aqui. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou desligar aqui do conector, posso estar desligado aqui, tirar os 2 flats do controle de acesso. Lembra no começo que eu falei que a gente ia fazer umas derivações aqui, a gente ia precisar fazer algumas derivações, uma delas já foi para a botoeira e a gente precisa então fazer com que esse 12 volts chegue aqui na fechadura. Eu vou fazer um desenho explicando como. Então, como a gente sabe, a fechadura, ela é uma bobina. Vou representar ela aqui dessa forma. Fechadura. Aqui nós vamos ter a fonte de alimentação, positivo e negativo. No meio do caminho, então, a gente vai ter o controlador de acesso, onde ele também vai ter alimentação negativa e alimentação positiva. Vamos ter também aqui o NO, que é normalmente aberto, e o COM, que é os dois que a gente vai usar. Então, o negativo vai ao negativo, o positivo ao positivo. Sabemos então que a bobina tem que funcionar com 12 volts. Como que vou proceder? Eu vou pegar uma derivação do negativo aqui no controlador de acesso e vou levar direto num dos fios da fechadura. O fiozinho do comum, eu vou fazer uma derivação dele com o positivo aqui no controle de acesso. E o normalmente aberto, então, eu vou apenas ligá-lo no outro fio que está vindo da fechadura. Toda vez que o relé fechar aqui, ele vai fechar um curto, jogando positivo em cima da fechadura e vai acionar a fechadura elétrica. Certo, pessoal? Então esse é o esquema de ligação, bem simples, não tem muito segredo aqui não. Então a gente só precisa fazer as derivações aqui dos conectores, né? Porém, existe um outro tipo de conector, vago também, com 3 saídas. Olha só que bom, legal, prático. A gente só levanta as orelhinhas aqui e eu vou fazer o mesmo esquema aqui. E aqui já está com 3 derivações. Vou ligar então o primeiro no negativo, que vai ser o comum, né? Que já vai estar direto na fechadura. Pronto, já está feita a nossa conexão. Lembrando que aí você pode isolar, pode estanhar, pode fazer do jeito que você achar melhor, que dê um acabamento e fique um serviço bem feito. Agora entra os 3 fiozinhos do flat. Como a gente viu, o azul é o comum, esse por sua vez vai ao positivo, o comum, né? Preso, e o violeta, que é o normalmente aberto, é esse que a gente vai utilizar. Então aqui nós temos que prender ele com o retorno da fechadura. Aqui eu vou usar esse outro conector vago aqui de duas saídas. E tá feitas as conexões. Nesse primeiro momento é só isso. Já vamos fazer um teste para ver. Se eu passar o tag, ele não vai abrir porque não está programado. Mas veja bem, sem qualquer programação, se eu pressionar a botoeira, já liberou a fechadura, tá vendo? Olha, mantém acionado porque o tempo de acionamento está muito alto. Não é indicado deixar mais que 2 segundos acionadas essas bobinas, que elas podem queimar, tá bom? Ó,
Depois eu vou ensinar na programação como diminuir esse tempo de acionamento. E esse primeiro cenário aqui está pronto. Outra opção possível nesse controlador de acesso é ligarmos uma campainha nele. Ele vem com essa tecla para esse serviço. Aqui no manual ele vem com um diagrama elétrico e ele mostra uma campainha tipo cigarra, dessas que é utilizada em residência. Porém, essas campainhas são ligadas em 127 ou 220 volts. E a saída do controlador de acesso, ele trabalha só com 12 volts. E aqui ainda diz assim que a saída BEL+, e BEL- é no máximo 100 mA de corrente. Então ele indica usar um relé como interruptor. Quando pressionar o botão aqui na frente, ele vai acionar o relé que vai retornar um fase em cima da campainha. Porém, eu não tenho a campainha aqui, mas eu vou fazer esse cenário também e eu vou usar uma sirene. Eu vou ver se ela consome mais de 100 mA e eu vou usar o relé, fazer todo esse mesmo esquemático aqui para ligar essa sirene de alarme. Vou usar a fonte de bancada para verificar qual é a corrente de consumo dessa sirene. Deixar ela aqui porque o barulho é muito alto. Olha, ele dá pico de até 200 miliamperes, 200 e poucos miliamperes. Então eu não posso usar ela, vou usar um relé realmente. Aqui na sirene eu vou desencapar aproximadamente 2 centímetros de cada fio dela. Vou usar o cabo próprio para sistemas de alarme, né? Eu só vou separar os dois pares aqui. Vermelho e preto eu vou unir. E o verde e amarelo também. Como a sirene tem polaridade, eu vou usar o vermelho e preto como positivo e o verde e amarelo como negativo. Então vermelho e preto eu vou ligar o fio vermelho da sirene desta forma e vou isolar. Fazer a mesma coisa com esse outro então, que é o negativo. E o fio da sirene, do relé que vai retornar em cima no sinal, tem que sair do controlador de acesso. Então esse fio a gente vai chegar até o controlador de acesso. Então agora esses dois eu separo, que esses são os fios que vêm da sirene. O relé, eu vou usar esse relé normal de 12 volts. É um relé normal, típico, qualquer aplicação. Tem 5 terminais. Esses dois aqui são as bobinas. O comum, normalmente fechado e normalmente aberto. A única coisa que eu vou fazer um teste aqui com a fonte, para saber qual é a corrente de consumo dele. Vou fechar a alimentação nos terminais da bobina aqui. E deu 25 miliamperes. Veja que é bem abaixo dos 100 miliamperes que o fabricante recomenda no manual. Então eu vou usar esse relé mesmo. O manual também diz para usarmos em paralelo com a bobina um diodo. Eu vou usar esse diodo que é um N4007. Esse diodo é muito usado como proteção onde há uma carga indutiva, no caso uma bobina, e a saída é transistorizada. Quando corta a alimentação da bobina, tem de ficar uma tensão residual aqui e o relé se transforma num transformador de alta tensão, podendo dar um pulso aí de até 1000 volts, essa alta tensão retornar e danificar ou a fonte ou o próprio controlador de acesso. O relé faz então com que essa tensão aqui comece a circular nesse sentido e não volte para o circuito acionador. Ele se descarregue aqui no próprio relé. Por isso o uso desse diodo. As conexões do relé eu vou fazer com esse cabo, o mesmo cabo de alarme, só que eu abri ele agora, separei todas as vias e eu vou usar o seguinte: o vermelho e o preto para fazer a conexão da bobina com o relé e o verde e o amarelo vai ser o comum e normalmente aberto. Primeiro passo, vou desencapar aqui os 3 centímetros dos fios. Vou pegar o diodo. O catodo é essa ponta onde tem essa lista cinza aqui no diodo, indicando que aqui é o catodo e o outro é o anodo. Então o catodo eu vou ligar no fio vermelho e o anodo ligar com o fio preto. O relé, por se tratar de uma carga indutiva, ou seja, que é uma bobina, ele não tem polaridade. Porém, como ele é acionado por um transistor, precisa ter esse diodo, né, de proteção, como já falei. Aí ele passa a ter polaridade, não o relé, mas como vamos conectar aqui no diodo. Porém, aqui na bobina do relé, eu posso ligar em qualquer dessas posições aqui, que vai dar certo. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou soldar aqui. Em paralelo, inversamente polarizado com a bobina. Agora eu vou ligar os dois aqui, o comum e o normalmente aberto. E aqui está estenhado, o amarelo é o comum e o verde normalmente aberto. O procedimento é o mesmo, eu tenho que chegar com essa fiação do relé aqui no controlador. O relé, como não tem como parafusar, eu vou só colar ele com cola quente aqui, dar um pingo de cola só para ele não ficar solto. E tá firme. Agora as ligações. O catodo do diodo, ou seja, o fio vermelho que eu liguei no diodo e na bobina, ele vai fixo no positivo da fonte ou de alimentação. O negativo que dá no anodo, que eu usei o fio preto, ele vem lá do fio BEL+. E o BEL-, então, ele vai ligado em paralelo com o negativo. Então aqui dá pra gente perceber que é um transistor, é um NPN. Então o positivo fixo na bobina e ele chaveia o negativo em cima, certo? Então essa é a parte de ligação do relé. É
isso que eu vou ligar agora. Primeiro essa parte de alimentação do relé. Aqui está toda a fiação. Aqui no flat a gente pode perceber aqui na serigrafia da placa que o bel mais e o bel menos é o cinza e o branco. Então é esses dois aqui que a gente vai usar para acionar o relé. Aí o relé sim, por sua vez, vai acionar a carga. Então, pelo esquema elétrico aqui, ele diz que o bel positivo, ou bel mais, no nosso caso é o cinza, ele vai direto no anodo do diodo que está em paralelo com o relé. Como o anodo eu liguei no fiozinho preto, então eu só vou pegar esses dois cabos, eu vou unir e isolar. Isso na aplicação real. E vai ficar assim a emenda. Você pode estanhar se quiser aí. Agora, de acordo aqui com o manual, então o bel menos eu vou ligar ao negativo, ao GND da fonte, que alimenta todo o sistema. Nesse caso é o branco, desencapar. Aqui no conector vago que está vindo a alimentação, eu vou só retirar uma das derivações aqui, que é o negativo, e vou ligar junto e pressiono o conector. Por isso a vantagem desses conectores é muito bom, muito prático e rápido. Agora nesse primeiro momento sobrou então o outro da bobina do relé, que é o vermelho que está ligado no catodo do diodo. E ele nos diz aqui ó, que ele vai também em paralelo com o positivo da alimentação da fonte. Então eu vou pegar aqui o conector vago, que onde está o positivo, retiro, pego o fio vermelho, enrolo os dois juntos e vou inserir no conector vago novamente. Nesse momento, se eu pressionar o relé vai instalar. Porém não vai ligar a sirene ainda. Então nesse momento o que eu fiz? Eu só fiz essa ligação aqui para alimentar o relé. Toda vez que eu pressionar o botão, o relé vai inverter esse contato e vai fechar um curto aqui. Aí agora que eu vou fazer essa ligação externa. Para simular a tensão alternada, eu vou usar o mesmo 12 volts que está alimentando aqui o módulo. E no lugar da campainha eu vou pôr uma sirene então. Como que eu vou fazer? Primeiro aqui está dois fios que eu liguei na sirene. Eu vou pegar o positivo, por exemplo, e vou ligar em paralelo com o positivo da alimentação. Vou tirar novamente aqui, cortei o excesso e vai para o conector novamente. Isso significa dizer que o positivo já está na sirene. Toda vez que eu jogar o potencial negativo aqui, a sirene vai disparar. Esses são os dois fios que estão vindo da sirene. Como não tem polaridade, eu vou pegar um deles, qualquer, e vou simplesmente unir com o retorno da sirene, onde eu preciso jogar o negativo quando eu quiser que a sirene funcione. E vou apenas isolar isso aqui. Agora o verde, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verde e vou jogar no negativo. Então eu vou tirar novamente o negativo aqui do conector, desencapar um pedaço aqui, uns 2 centímetros aproximadamente. Ligo aqui junto. E agora está feito toda a conexão elétrica. Agora se eu pressionar aqui, tem que tocar a sirene. E parou. Deu certo. Seria o mesmo procedimento para uma campainha. Pressionei, soltei. Agora vou encaixar tudo aqui. Só mais um detalhe antes de eu fechar. Vai sobrar esse fio azul, que esse aqui é o push. Esse aqui não é utilizado, tá, pessoal? Pode esquecer ele, ele não é utilizado para nada. Então, pessoal, um dos cenários possíveis aqui já está pronto nesse exemplo. Temos o controlador de acesso, uma botoeira, uma fechadura elétrica ou eletromecânica, uma sirene simulando a campainha residencial, o relé, que é o dispositivo que o fabricante orienta a pôr em série entre o controlador e a carga, no caso da campainha. Então toda vez que alguém pressionar, ele vai acionar o relé e vai tocar a campainha lá dentro da residência. Sem configuração, você já vai conseguir abrir pela botoeira e acionar a campainha. Para isso não precisa de configuração. A configuração vai ser para cadastrar os usuários, alterar a senha de programação, que é muito importante, para excluir usuários também, forma de autenticação, tempo de acionamento. Porém, esse vídeo já ficou muito longo, então eu vou fazer um outro vídeo só para as programações. E também quero fazer um outro vídeo só substituindo essa fechadura eletromecânica ou elétrica por uma eletroímã, certo, pessoal? Então quem quiser, quem tiver interesse aí, acompanhe. Já peço que dê o like, se inscreva para me ajudar no canal, para incentivar a gente a fazer mais vídeos, tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.